Lucas capítulo 10, versículo 25. Eu vou ler só alguns versículos, depois você vai se assentar, tá bom? Lucas capítulo 10, 10, versículo 25 diz assim: E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, fazei isso e viverás. Tome seu assento. Nós estamos em um estudo bíblico e nós estamos nos aprofundando em alguns assuntos. Hoje eu quero falar com você sobre o nosso amor para com Deus, que é o mandamento que o Senhor nos disse aqui, que está registrado na sua palavra. Está tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, que nós precisamos amar a Deus. Existem algumas armadilhas nesse nosso amor para com Deus. Porque veja bem, quando eu amo uma pessoa, eu tenho um parâmetro de amor. Eu tenho uma resposta desse amor. E eu consigo dimensionar os meus atos e ser avaliado por aquela pessoa que eu amo. Então, se você ama alguém, você consegue medir a proximidade que você tem com ela, o carinho e o afeto, a saudade que você sente. Você consegue, se você passar algum tempo, dizer assim: estou sentindo a sua falta, porque você não está vendo essa pessoa que você já via todos os dias. Então você tem parâmetros para medir os teus sentimentos. O primeiro mandamento, que é amar a Deus, nós temos várias armadilhas. Não é a armadilha que Deus colocou, é armadilhas do nosso próprio coração. Porque nós corremos o risco de avaliar o nosso amor para com Deus pelas nossas visões, pelo nosso entendimento. Se eu perguntar, quem aqui ama a Deus? Todos vão levantar a mão. Mas não dá para a gente classificar e saber quem ama mais, quem ama menos. Porque a forma de amar a Deus, ela não pode e não deve ser medida com a aparência. Pastor, não entendi. Existem duas réguas para medir o nosso amor para com Deus. A primeira régua é o olhar do próximo. A segunda é o meu olhar. Você quer ver como que você não ama a Deus, e eu vou mostrar isso para você, o quanto você acha que ama? Você consegue ser a mesma pessoa diante de outras pessoas? Você consegue ser a mesma pessoa estando só, sem ninguém te olhar? Você faz tudo o que você faz quando ninguém está te olhando, você faz assim abertamente? A sua vida é um livro aberto? Não, em casa eu sou o mesmo que na rua. Na rua, diante das pessoas, eu sou de um jeito, mas quando eu chego diante dos meus irmãos, eu continuo sendo a mesma pessoa. Essa avaliação é uma avaliação perigosa, porque quem faz essa avaliação é você mesmo.
E quando as pessoas te olham, elas vão fazer a avaliação por elas. Então eu vou avaliar, eu, pastor da igreja, vou avaliar quem vem mais do culto. Olha, aquele irmão não falta um culto. Aquele irmão é um irmão de oração. Aquele irmão é um irmão de compromisso. Aquele irmão é um irmão caridoso. Aquela irmã é uma irmã amorosa. Aquela pessoa é assim, assim, é a avaliação que eu faço. Mas a avaliação que eu faço de cada um, que eu posso fazer também uma avaliação de uma pessoa que não tem muitas qualidades, e eu posso olhar para uma pessoa e falar assim, olha, aquela pessoa não tem compromisso nenhum com Deus. Você conhece alguém que não tem muito compromisso com Deus? Quem conhece aqui alguém que não tem compromisso com Deus? Olha, todo mundo que você conhece tem compromisso com Deus? É tudo fiel a Deus? Não, então eu conheço pessoas que não têm compromisso com Deus, mas é na minha avaliação. Eu conheço, e a avaliação que eu faço é uma avaliação, porque é a régua, é a primeira régua que eu coloquei para vocês, é a medida, daquilo que as pessoas olham e me avaliam. E eu não estou falando de outra coisa a não ser daquilo que está escrito na Bíblia. Amar a Deus sobre todas as coisas. Imagina que todas as coisas não podem ter um peso maior do que o seu Deus. Essas outras, as demais coisas, elas não podem ter um valor maior no seu coração do que Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus de todo o seu coração. Irmãos, se está registrado na Bíblia, é porque existe meio de nós amarmos a Deus com metade do coração. Com 1/3 do coração. Com uma parte do meu coração, do meu sentimento. Se a Bíblia diz que eu tenho que amar a Deus de todo o meu coração, existem pessoas que amam a Deus com uma parte de um coração só. Mas você não consegue avaliar isso. Por que você não consegue avaliar? Porque você acha que você ama a Deus acima de tudo. Então, para você, você ama a Deus de todo o teu coração. O problema é que nós vamos ser avaliados disso tudo que eu estou te falando por alguém que não nos conhece apenas por fora, mas nos conhece por dentro. Imagine eu dizendo aos irmãos, olha, eu amo a Deus, mas eu amo tanto a Deus, que eu abriria a mão da minha própria vida. Nunca fui ameaçado de morte, mas eu digo, eu abriria a mão da minha vida para dizer que eu amo a Deus. Mas eu nunca passei por isso. Então falar, eu posso falar. Eu sempre usei essa expressão para exemplificar para os irmãos. Se eu falar aqui na igreja, olha, eu sou médico. Eu sou um médico cardiologista. Tá? E eu abri um consultório agora, e todos os irmãos que quiserem passar lá no meu consultório, pode passar lá que eu estou fazendo consulta na área de cardiologia. Vocês vão? Mas quem vai? Imagina. Rapaz, eu nunca nem vi o pastor no hospital. O pastor nunca nem foi enfermeiro. Agora vai dizer que é médico. Mas eu estou falando que eu sou médico. Então falar, eu posso falar. Ser é outra coisa. Eu posso falar que eu sou um exemplo. Mas talvez eu não seja esse exemplo que eu acredito que sou. E quando eu entro aqui nessa palavra, eu começo a compreender que nesse diálogo que esse doutor da lei tem com Jesus, ele descartou o primeiro mandamento. Porque para ele,
Não existia uma outra forma que não fosse o amor genuíno dentro do coração dele. Ele se preocupou apenas com amor ao próximo. Tanto que ele não faz pergunta: como é que eu posso amar a Deus de todo o meu coração? De toda a minha alma? De todo o meu sentimento? Ele não faz esse questionamento. Por que ele não faz o questionamento? Porque ele não tem dúvidas de que ele ama a Deus e o amor que ele tem para com Deus é suficiente. A gente acredita que o nosso amor para com Deus é tão grande que a gente canta aquele hino que nas minhas vezes corre o DNA, né? Como que é? É mais ou menos assim, depois vocês veem. Tem DNA de adorador? Adorador por excelência, né? Sou adorador por excelência. Dá uma dorzinha na cabeça, a gente não vem na igreja. Mas canta. Canta ou não canta? Canta. Eu sou um adorador por excelência. Não estou criticando o louvor não, tá? Eu estou me criticando. Porque eu acho que eu adoro muito bem a Deus. Porque eu sou um exemplo de cristão. Mas quem vai avaliar tudo o que eu faço para cumprir o primeiro mandamento não é o irmão que está do meu lado. Você quer ver só? Eu vou pegar uma... Vem cá, Josias. Eu vou fazer aqui uma coisa que eu quase não faço, mas só como exemplo. Faz uma avaliação aqui do presbítero Edson. Diga o que você acha, como que ele é. Diga quem. Pelo tempo que eu tenho de conhecimento do nosso presbítero Edson, é uma pessoa atenciosa, uma pessoa, um amigo, uma pessoa que a gente pode contar a qualquer momento, prestativo, um bom pai de família e trabalhador. Eu não vou perguntar se alguém discorda, tá? Fica tranquilo. E com Deus, o relacionamento dele com Deus? Aí, quando você olha, não, faz uma análise, você olhando ele. A gente dá para perceber que ele tem compromisso. É uma pessoa, dá exemplo, uma pessoa que confia nas promessas de Deus, confia em Deus e que entregou seu caminho, o caminho dele, sinceramente a Deus. Isso. Essa é a avaliação que o presbítero Josias está fazendo do presbítero Edson. Obrigado. Se eu chamar mais alguém aqui e falar, faça uma avaliação do outro irmão, você vai avaliar. É lógico que eu não vou chamar todo mundo, senão se eu de repente coloco uma pessoa aqui que não gosta, você vai nessa pessoa, né? Começa a falar umas verdades aqui, aí vai ficar ruim. Mas essa avaliação que o presbítero Josias fez aqui diante de vocês, essa declaração pública em relação ao presbítero Edson, não tem peso nenhum diante de Deus. Por quê? Porque Deus não vê como vê o presbítero Josias. Pastor, mas como assim? De onde o senhor tirou isso? Eu tiro isso de Salomão. Eu tiro isso de Davi. Eu tiro isso de vários exemplos da Bíblia, que mesmo que as pessoas não tenham dado valor, Deus deu. O apóstolo Paulo não foi bem avaliado diante dos irmãos no início, mas Deus disse, olha, esse é para mim um vaso, e ninguém queria estar perto dele. Quem está fazendo essa avaliação é Deus. Então pare para analisar hoje, que nesse exato momento, quem está avaliando o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu
seu coração, em todo o teu entendimento, é Deus. E Deus sabe a intimidade que você tem com Ele ou não. Aleluia! Deus conhece essa intimidade, essa proximidade. Tanto que Jesus vai falar para esse doutor da lei: vai e faze-o, e viverás. Vai e adore a Deus de todo o teu coração, porque o fundamento de cumprir a lei é o amor. O fundamento para nós cumprirmos a lei é o amor. Não tem meio de eu matar o meu próximo se eu amo ele, então não matarás. Se existe amor, eu não vou matar. É simples de entender os princípios bíblicos que Jesus está ensinando. O problema é que nós não conseguimos classificar isso na nossa vida. O peso da presença do Senhor na sua vida, como é? Como é essa intimidade com Ele? O tempo que você dedica para falar assim: Deus, eu quero passar um minutinho com o Senhor. Há quanto tempo que nós caminhamos na terra e nós valorizamos mais as coisas da terra do que as coisas de Deus? Do que o próprio Deus. Para você ter noção, a gente agradece a Deus no nosso alimento. Só que nós agradecemos a Deus pelo nosso alimento porque nós nos acostumamos a orar na hora do almoço, a orar na hora da janta. Virou automático. Quando você vai dormir, você dobra o seu joelho e você fala: Senhor meu Deus, muito obrigado pelo seu dia, Senhor, muito obrigado, e tchum na cama. Não é pelo Deus que você serve que você está orando, é pelo costume que você tem, que eu tenho também, porque aqui nós estamos todos na mesma balança. E esse jovem, esse doutor da lei, esse homem, quando ele chega diante de Jesus, ele vai exatamente fazer esse questionamento do próximo, porque ele acredita que o primeiro mandamento ele já cumpre. Quando ele pergunta: Senhor, quem é o meu próximo? Então ele quer fazer uma avaliação para saber se ele está cumprindo o mandamento. Mas ele se esqueceu do primeiro mandamento. Você está hoje aqui porque você adora a Deus em níveis diferentes, em intimidade diferente, mas você de alguma forma tem Deus no seu coração. Não sei se completo, na totalidade do seu coração, ou se apenas num cantinho quando você precisa dele. Eu não sei dizer isso para você. E talvez nem você saiba. Esse é o perigo. Que nem você realmente sabe o quanto você ama a Deus. Porque talvez, e muitos de nós, vamos até Deus quando estamos necessitados dele. Nós precisamos dele. E aí nós nos aproximamos de Deus. E nós nos aproximamos de Deus com louvor, com oração, com jejum. Mas o que nos levou à presença de Deus não foi o amor. Foi a nossa dor, a nossa necessidade. O que nos leva a Deus
é realmente o que precisa ser avaliado na nossa vida. Porque o que nos leva a Deus é capaz de nos dar a medida do quanto nós o amamos. Agora, eu tenho que falar isso. Tem pessoas que hoje não tinham nem forças para estarem aqui. Que a vontade era estar chorando, porque está doendo demais. Mas resolveram, em seu coração, deixar a dor de lado, a fadiga, deixar as coisas que pesam nesse mundo. Resolveram, falaram assim: eu vou até Deus, porque o que me aproxima de Deus é maior do que o que tenta me afastar dele. Meu Deus, dá até um louvor, né? Depois eu vou conversar com Samuel. O que me aproxima de Deus é mais importante do que o que me faz recuar. É por isso que os melhores louvores, as canções que adoram a Deus mais lindas, elas são escritas no momento de maior dor daquela pessoa. Os melhores louvores, eles saem da alma, quando você não tem mais força e você quer adorar ao Senhor. Aleluia! Você quer chegar numa casa e falar assim: olha, eu vi Deus aqui? É você entrar numa casa e você olhar, a geladeira não tem nada, você olha no fogão, a irmã não tem nada para fazer, mas ela pega ali o sabãozinho, o detergente, o que ela tiver na mão ali, e está lavando ali a panela dela, e ela está cantando. Porque, de alguma forma, e eu não consigo entender como, o amor que ela sente por Deus é maior do que a sua dor. É maior do que os seus sentimentos. E ela está adorando a Deus não é porque ela quer receber alguma coisa, não. Ela está adorando a Deus porque ela está dizendo verdadeiramente: Deus é o Senhor da minha vida. Então, a régua que os homens fazem da forma como nós adoramos a Deus, não tem peso nenhum. E muito menos a régua que você usa de si mesmo. Porque a sua régua muda dependendo do local que você está. Dentro de casa eu faço uma coisa, mas se eu sair fora eu não vou fazer, porque senão os irmãos vão se escandalizar, vão falar que eu nem sou crente. Imagina, né? Eu vou fazer lá fora, eu vou fazer perto do pastor Misael, o pastor Misael vai fazer perto do obreiro tal, o fulano de tal vai fazer perto de não sei quem. Não faz. Não faz por quê? Porque é a nossa régua de medir as nossas condutas, a nossa forma de nos avaliar. Joga essas duas réguas fora. Joga fora essas duas réguas. Abra aí. Mateus 22, 36 a 40. Você vai agora sair nesta noite aqui com a régua da totalidade. Porque está aqui a régua que Deus vai nos medir. Pastor, eu não sei com que régua que Deus vai me medir. Está aqui. Diz assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus
de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Se você amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, você estará na medida que Deus vai avaliar você. Todo o meu coração, toda a minha alma e todo o meu entendimento. Esta é a régua que Deus usa para avaliar os seus filhos. Deus não quer ficar em segundo plano. Deus não quer ser colocado à parte da sua vida. Deus não quer que quando você tenha dor, você vá falar com Ele, e quando você vai estar contente, você vai falar com seus amigos. Deus não quer isso. Deus não quer que quando você tem um problema dentro de casa, você fale com Ele, mas quando você tem algo, uma bênção dentro de casa, você vai contar para todo mundo. Quando você tem uma dor dentro de casa, fale com Deus, mas quando a bênção chegar, gratidão a Deus. Você já se ajoelhou e falou: Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor me deu. Antes de cantar a todo mundo, mas que você possa dizer a Deus o quanto Ele foi importante na sua vida. Amar a Deus de toda a sua alma. Não adianta nós estarmos entrelaçados com sentimentos da alma a outras coisas. A alma precisa estar pura diante de Deus, porque a alma, ela vai nos dar a capacidade de ter intimidade com Deus. É ela que vai nos trazer a presença de Deus, assim, sabe? Qualquer dia eu dou um estudo desse, que eu vou falar que o corpo humano é um tabernáculo de Deus. Qualquer dia eu falo sobre isso, que o Santo dos Santos está aqui. Eu não sei nem se eu já falei aqui, mas se eu não falei, qualquer dia eu vou falar. Mas o lugar de adoração é na alma, o candelabro. É ali que você sente a presença e a adoração de Deus, a Deus. Então, de toda a tua alma e todo o teu entendimento, e aí você vai cumprir o que o doutor da lei achou que estava tranquilo. Eu não vou perguntar sobre esse mandamento aqui, que esse mandamento aqui é simples, é fácil. Eu vou perguntar quem é o meu próximo. Porque quem é o meu próximo, eu não tenho tanta... Eu acho que talvez eu não cumpra. Mas com Deus eu cumpro. E você percebe que o amor a Deus, ele é importante tanto quanto o que você faz aos homens? Pastor, não entendi. É que o problema é que nós queremos ser avaliados pelos homens para receber deles louros, elogios. Então, eu não tenho uma aproximação de Deus muito boa, mas eu quero me aproximar de cada um e mostrar que eu sou bom, porque as pessoas vão avaliar pelo que elas estão vendo na minha vida. Aí vai falar assim: tá vendo, lá vai o pastor Misael, olha que homem bom. Não é bem assim, mas olha que homem bom que está passando ali, que homem de fé, que homem corajoso, que homem... Porque eu faço as coisas para mostrar para vocês quem eu sou aos seus olhos. Então eu não estou preocupado com o que Deus está vendo. Eu estou preocupado com o que vocês estão enxergando de mim. Mas quando eu vou orar a Deus e pedir perdão... Geralmente a gente pede perdão bem baixinho.
É difícil você escutar alguém na igreja: Deus, eu pequei, na oração. Imagina, vamos fazer aqui uma campanha de oração. Chegar uma pessoa na igreja: oh Deus, me perdoa que eu pequei. Eu não sou como aquele homem que está lá na frente. Eu sou ruim, eu sou péssimo, eu não presto, eu não tenho qualidade. Já viu alguém orando assim? É porque essa oração a gente não quer que ninguém saiba. Então nós vamos orar em secreto, porque a gente não quer que as pessoas ouçam os nossos defeitos. Mas hoje eu te convido não a orar desse jeito, tá? Fica tranquilo. Eu te convido a adquirir uma intimidade com Deus, ou pelo menos o desejo a ter essa intimidade com Deus, como você tem com as pessoas que você ama. É cumplicidade com Deus, é intimidade com Ele. É você falar assim: olha, eu vou me preocupar, em primeiro lugar, com o meu amor a Deus. E o próximo, eu vou como a mim mesmo. Porque se eu quero o bem para mim, eu vou querer o bem para o meu próximo. Mas com Deus, vem em primeiro lugar. Então a minha avaliação hoje não é o que eu vou mostrar aos irmãos, é o que eu vou ter do meu relacionamento com Deus. Se você fizer isso, você vai escutar de Jesus: vá e faze-o, porque você viverá. Cumpra esse mandamento. Cumpra. Tem uma coisa que eu sofri muito, e eu já disse isso várias vezes. Eu já fui muito fanático torcendo pelo Corinthians. Já fui demais. Muito. Na verdade, eu já fui perdido. Quase que uma idolatria pelo Corinthians. Pastor, não estou entendendo. Eu andava a 180, 200 por hora para chegar no horário do jogo, para não perder um minuto do jogo do Corinthians. Quando eu trabalhava na FEPASA, na locomotiva, que a gente saía de viagem, que eu era maquinista de trem, aí nós saímos, né, em viagem e dava o horário do jogo, e aí quando a gente passava no meio daqueles cortes, né, que tem naqueles barrancos, que sumiu o sinal do rádio, eu ficava nervoso, tem que passar logo para poder... E aquele barulhão da locomotiva, e eu com o negócio na orelha, escutando. Porque eu não queria perder um segundo. Minha esposa está aqui, testemunha que ela tinha que escutar o jogo junto comigo, porque o rádio, na época, não tinha nem muito fone de ouvido. Era fanático. E a minha maior preocupação era quando tinha eventos na igreja e tinha jogo. Talvez você não é fanático num time de futebol como eu era, mas talvez você tenha suas limitações. E eu não estou dizendo que eu me livrei de tudo, porque eu não consigo fazer essa avaliação. Agora, por várias vezes eu falei assim: não, eu vou para a igreja, o Corinthians não vai me segurar. Venci. Algumas vezes não, mas algumas eu venci. Pastor, não estou entendendo. Comece a avaliar os teus pontos importantes. Comece a avaliar. Porque quando você começar a medir as suas atitudes, você vai saber com qual é a régua que Deus está medindo você. Não adianta chegar para Jesus e falar: Senhor, quem é o meu próximo? Se você ainda não conhece ao seu próprio Deus.
e não tem intimidade com Ele a ponto de conseguir vencer barreiras. Irmãos, a primeira vez que eu venci, mas eu fiquei tão feliz, depois do jogo, antes não, fiquei preocupado. Mas depois que o jogo passou, mas eu fiquei tão feliz que eu fui para a igreja e venci o desejo de ficar em casa, vendo o jogo. E vencemos, né? Vença você os seus limites. E aí você vai saber quem é que assenta no trono do seu coração. Quem está assentado no trono do seu coração? Se é Deus, eu nem sei que hora que é, meu Deus. Vixe, já acabou, irmão. Quem é que está sentado no trono do seu coração? E aí você vai entender qual é a intimidade que você tem com Ele. Porque o dia que você chegar diante dele, dobrar o seu joelho e falar assim: Senhor, eu preciso falar contigo. Ele vai falar: fala, meu servo, que eu estou te ouvindo. Ou melhor que isso, fala, meu filho, porque eu estou te ouvindo. E aí você pode analisar qualquer coisa na sua vida, tá? Adoração a bens materiais, a filho, ao esposo, à esposa. E agora a gente vai terminar, né? Porque já deu o horário. Estão falando para eu continuar, mas não vai dar. Porque se eu entrar agora, a gente também não vai terminar. Então a gente vai conversar de novo na próxima terça-feira. E aí eu vou falar para você que tem pessoas que amam tanto o próximo, que ama o próximo mais do que a si mesmo. Pastor, não entendi. Uma vez eu atendi uma irmã e ela falou assim: pastor, meu marido está separando de mim, eu quero morrer. Eu falei: irmã, deixa esse traste para lá, vai viver. Você tem seus filhos, você tem sua mãe que te ama, sua família está com você, e você está chorando, querendo morrer por causa de homem que não te valoriza. Então mas isso é para a próxima semana, avaliar o coração em relação ao próximo. Mas ame a si mesmo, porque você amando a si, você estará amando o seu próximo. Amar ao próximo como a si mesmo na próxima quarta-feira, se eu não cair por aí e a gente estiver aqui. Amém? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Estaremos firmes e de pé, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Pastor Anderson vai dar um encerramento no culto.